Contratação de peso? Que história é essa de que Rubens Menin prepara um grande presente ao Atlético Mineiro pelos 100 mil sócios torcedores? No vídeo de hoje do canal do Nicola, esclareço essa história. Falo também sobre Neto, goleiro que pertence ao Barcelona, pode estar pintando no Flamengo? E Ricardo Goulart, que foi se consultar com o chefe do departamento médico do Palmeiras. É um indício de que ele está chegando? Falo também sobre Marcelo Benevenuto, que admitiu que foi procurado recentemente por Rogério Ceni, que cantei essa pedra alguns dias atrás. Trago ainda informações sobre as eliminatórias da Copa. O Brasil segurou a Argentina. Tem gente falando que a Argentina é super poderosa, não vi nada disso. Enfim, a gente vai discutir sobre isso ao longo do vídeo. Bora falar também sobre o Corinthians, que tem um enorme tabu contra o Flamengo. Será que esse tabu cai hoje? Para completar, falo também sobre Grêmio, Campeonato Gaúcho, Santa Cruz e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bacana ter vocês por aqui, ótima quarta-feira para todos. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do Nicola, bora resolver esse problema agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também a notificação para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou programa do Nicola dessa quarta, começa assim que a rodada terminar por volta de 11h20 da noite. Não esquece também de deixar like e fique sabendo desde já que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E quarta-feira é dia de se dar bem na 1xBet, vou deixar no comentário fixo o link para você acessar o site e escolher a aposta do jogo que quer fazer. Separei duas partidas. Palmeiras e São Paulo, clássico no Allianz Parque, a vitória do Palmeiras pagando R$ 1,95, o empate pagando R$ 3,48 e a vitória do São Paulo pagando R$ 4,58 para cada real apostado. Um pouquinho mais tarde, o jogo do Palmeiras com o São Paulo começa às 8h30. Às 9h30 da noite a gente tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vitória do Flamengo pagando R$ 1,60, o empate pagando R$ 4,18. E se der Corinthians e você apostar no Timão, vai faturar R$ 6,45 para cada real apostado. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos para casa. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e as primeiras informações não são boas para o Flamengo. Diego Alves e Arrascaeta estão fora da partida contra o Corinthians e começam a correr algum risco de desfalcarem o Flamengo nas próximas partidas. Em especial, a grande final da Libertadores da América marcada para 27 de novembro. O Diego Alves vai completar seu quarto jogo seguido fora. Já o Arrascaeta segue sendo avaliado dia após dia e existe a chance de o uruguaio só estar à disposição justamente para o confronto contra o Palmeiras em Montevidéu daqui a alguns dias. Situação preocupante. Bora falar também sobre Valtão, lembra dele? Atacante com passagem por vários clubes, estava no Botafogo de Ribeirão Preto e é aguardado no dia 24 desse mês de novembro para assinar com o Santa Cruz. Ele é aguardado para se tornar o primeiro grande reforço do Santa de olho na temporada de 2022, chegaria para o lugar do Pipico. Ele pode ser anunciado ou apresentado de forma oficial no dia 29, quando o Santa pretende começar a montar ou apresentar seu novo elenco para a próxima temporada. Bora falar também sobre o Grêmio, que fez 3-0 nos reservas do Red Bull Bragantino sem grandes dificuldades. Vitória importantíssima para o tricolor gaúcho, que diminuiu para 4 pontos sua distância em relação ao Bahia, primeiro time fora do Z4. O grande problema é que o Grêmio ainda precisa de 4 vitórias nos últimos 6 jogos. As chances de rebaixamento, de acordo com o Tristão Garcia, são de 86%. Para completar o giro, quero contar que o Campeonato Gaúcho se acertou com a Globo. Havia uma concorrência pelos direitos de transmissão do Gaúcho de 2022, Globo e SBT estavam na disputa. A Globo ofereceu mais que a emissora de Silvio Santos e conseguiu fechar um acordo. Ainda assim, Grêmio e Internacional vão ter de aceitar uma redução em suas cotas. Em vez de R$ 13 milhões por temporada, como no contrato antigo, que venceu em 2021, eles vão passar a receber cerca de R$ 10 milhões por ano, cada um, a partir de 2022. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta acabar na noite dessa quarta-feira com um jejum bem longo e incômodo. São 8 jogos sem vitória contra o Flamengo. O pior é que nesses 8 jogos são 7 vitórias do Flamengo e um único empate.
Última vez que o Corinthians conseguiu vencer o Flamengo foi na Copa do Brasil de 2018, 2-1 para o Corinthians, resultado que na oportunidade colocou o Timão na final da Copa do Brasil. O comandante alvinegro na oportunidade era o Jair Ventura. Além desses 8 jogos sem vitórias, o Corinthians ainda tem alguns números bem chocantes. Marcou 5 vezes apenas nessas 8 partidas, contra 20 gols anotados pelo Flamengo. Corinthians que perdeu nesse período com Jair Ventura, com Carille, com Mancini e com Silvinho. Silvinho foi derrotado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 3-1 para o Flamengo, em plena Neoquímica Arena. Já como visitante, jogando contra o Flamengo na casa do Flamengo, o jejum do Corinthians é ainda maior. Não aparece uma vitória desde 2015. 3-0 para o Timão naquela campanha do hexacampeonato brasileiro. O Corinthians, naquela época, tinha o Flamengo como freguês. A coisa mudou radicalmente e hoje o Corinthians aparece 10 pontos atrás do Flamengo na tabela de classificação e amargando esses 8 jogos sem vitória contra o rubro-negro. Bora falar agora sobre reforços para o São Paulo. Contei para vocês outro dia, com exclusividade aqui no canal do Nicola, que Marcelo Benevenuto, zagueiro que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Fortaleza, foi um dos jogadores indicados pelo Rogério Ceni ao São Paulo. Tanto o Rogério quanto o São Paulo desmentiram, falaram que nunca houve nenhuma lista de reforços. Cascata. São Paulo já planeja a próxima temporada, só tenta fazer com que esses nomes não sejam vazados. Só que o próprio Benevenuto admitiu ter sido procurado pelo tricolor, mais especificamente pelo Rogério Ceni. Dá uma olhada nessa declaração que o Benevenuto deu à TNT Sports. Abre aspas. Ele, o Rogério Ceni, falou comigo no jogo contra o São Paulo e, sim, realmente tenho interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui no Fortaleza. Vou fazer o possível e o impossível para ficar, porque estou amando esse clube. Fecha aspas. Como eu contei, o contrato de empréstimo do Benevenuto termina em dezembro. Na teoria, ele volta ao Botafogo, a menos que o Leão do Pici consiga se acertar para a compra dos direitos econômicos. A ideia do Botafogo é negociar em definitivo o Benevenuto para fazer dinheiro. O São Paulo também entra nessa modalidade da necessidade da compra. O grande problema é a questão financeira. O São Paulo afundado em dívidas. Contei para vocês também nos últimos dias que, além do Benevenuto, o Rogério Ceni indicou as contratações do atacante David, também no Fortaleza, do goleiro Felipe Alves, já descartado pela diretoria do São Paulo, além dos rubro-negros, William Arão e Diego Ribas. Antes de mudar de assunto, só completar que o Arboleda, zagueiro equatoriano que pertence ao São Paulo, entrou faltando 1 minuto para o jogo acabar, o jogo do Equador, vitória. Daqui a pouco eu falo sobre as eliminatórias. Mas a notícia é que o Arboleda praticamente não jogou, esteve em campo por alguns poucos minutos, alguns poucos segundos, e desembarca às 10 da manhã dessa quarta-feira em São Paulo. A expectativa é de que ele esteja em condições para enfrentar o Palmeiras a partir das 20h30 no Allianz Parque. Agora sim, bora falar sobre as eliminatórias na América do Sul, jogos dessa terça-feira. Só a Bolívia ganhou como mandante 3-0 na seleção uruguaia, que vai de mal a pior. Já é a 7ª colocada na tabela de classificação. Outros resultados: 0-0 para Brasil e Argentina, já falo sobre esse jogo. 0-0 para Colômbia e Paraguai. 2-1 para o Peru contra a Venezuela em Caracas. A gente também assistiu a vitória do Equador sobre o Chile, 2-0 no Chile. Com esses resultados, o Brasil, que já estava classificado, chegou a 35 pontos. A Argentina também está dentro, matematicamente. A Argentina, mesmo com 6 pontos de desvantagem em relação ao Brasil, é outra classificada. O Equador, com 23 pontos, é o terceiro colocado e praticamente se assegurou. São 6 pontos de vantagem para o Peru, que é o 5º colocado, o time que iria hoje para a repescagem. Chamar atenção para o Chile, que é o 6º, 7 pontos atrás do Equador. A Colômbia aparece na 4ª colocação com 17 pontos. E o Uruguai é só o 7º colocado. Com detalhe que até a Bolívia encostou na seleção uruguaia. O que os caras estão esperando para demitir o Oscar Tabares? Agora sim quero falar sobre Argentina 0, Brasil 0, jogo disputado em São Juan, na Argentina. Partida em que os donos da casa estiveram melhores apenas nos 10 primeiros minutos. Depois o Brasil se assentou e mesmo com as ausências de Neymar e Casemiro, conseguiu ser sempre mais perigoso do que os argentinos. Não lembro de nenhuma grande defesa do Alisson. Em compensação, dupla de zaga formada por Marquinhos e Militão foi muito bem. Fabinho e Fred, sim, o Fred e o Fabinho fizeram um grande jogo. O Fabinho conseguiu em praticamente todos os lances anular o Messi.
Também gostei do Vinícius Júnior, embora cara a cara com o goleiro ele tenha perdido 2 oportunidades. Mas a lambreta que ele deu foi espetacular. Um dos lances mais feios do jogo foi uma cotovelada absurda que o Otamendi acertou no Rafinha, a boca do Rafinha sangrou e mesmo assim o árbitro de vídeo e o árbitro em campo não tomaram qualquer providência. Se o Otamendi tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo, é provável que o resultado do jogo tivesse sido diferente. Mas a atuação da seleção brasileira serviu para calar muitos daqueles que diziam que a Argentina é muito melhor do que a seleção brasileira. Calma lá, pessoal. Sei que tem muita gente que corneta o trabalho do Tite, concordo que existem várias coisas para serem melhoradas, mas para que a Argentina apareça como mais favorita do que o Brasil, a conquista da Copa do Mundo, há bastante coisa para ser percorrida. Antes de mudar de assunto, só contar que o Tite nas eliminatórias apresenta números assustadoramente bons. São 25 jogos, 21 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento de 89% dos pontos. Ele teve 57 gols a seu favor e apenas 7 gols contra. Bora falar agora sobre Ricardo Goulart, meio atacante que acertou nessa terça-feira sua rescisão do contrato com o Guangzhou Evergrande. E não param de chegar perguntas de vocês, especialmente dos palmeirenses, sobre a possibilidade de o Goulart virar reforço ao Alviverde. Surgiu ao longo dessa semana a informação de que o Goulart se ofereceu para o Palmeiras. Por meio da sua assessoria de imprensa, o Goulart assegura que não fez nenhum contato nesse sentido. Não que Palmeiras e Goulart não conversem, mas a negativa se dá na possibilidade de ele ter se oferecido para jogar no Palmeiras. Queria contar uma informação de bastidor. Nessa terça-feira, o Ricardo Goulart, ao lado do seu fisioterapeuta, o Jomar Ottoni, que já foi funcionário do Palmeiras, a dupla esteve com o chefe do departamento médico do Palmeiras, Dr. Gustavo Malhoca. E eles até postaram uma foto, foi uma foto para dizer que houve um check-up, um dia para fazer exames, para ver como é que anda a condição do Ricardo Goulart. O que me chamou a atenção é que esse exame foi feito com um médico que é chefe do Palmeiras. O Malhoca acompanhou toda a recuperação do Ricardo Goulart lá atrás, quando ele operou o menisco, tirou 80% do menisco. Então talvez até seja natural que esse check-up seja feito com o médico do Palmeiras, mas foi o suficiente para que muito torcedor alviverde já imaginasse que ele estava sendo contratado. Fui checar essa informação com uma pessoa super envolvida em possíveis tratativas com o Goulart. Essa pessoa me assegurou que não há nenhum acordo até esse momento entre o Palmeiras e o jogador. Existe a possibilidade dele fechar com o Verdão? Existe. Mas o Goulart quer aguardar mais um tempinho, quer ver que outras propostas podem chegar para poder fazer uma avaliação final. Não dá para descartar o Goulart como reforço do Verdão em 2022, mas nesse momento, se alguém cravar, vai estar correndo enorme risco de errar. Bora falar agora sobre essa história de que o goleiro Neto, ex-jogador da seleção brasileira e atualmente no Barcelona, pode pintar como reforço no Flamengo. Antes de dar mais detalhes sobre esse tema, só queria lembrar de um papo que eu tive outro dia com uma pessoa muito próxima do Marcos Braz. Esse empresário que conversa com enorme frequência com o Braz me contou que a expectativa dele é de que o goleiro que o Flamengo vai contratar mais cedo ou mais tarde venha do exterior, um brasileiro que não atua no Brasil. Me chamou a atenção porque na oportunidade eu não consegui pensar em nenhum nome. Até que nessa terça-feira começaram a correr fortes os boatos, os rumores de que o Neto é o grande alvo do Flamengo. Em meio a essas especulações, também contaram que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, na última viagem que fizeram à Europa, chegaram a manter contato com o Neto. O grande problema do Neto é a questão financeira. Ele foi contratado pelo Barcelona em 2019 por 114 milhões de reais. O Barça até admite ter um prejuízo com ele, liberando o jogador agora por algo na casa dos 43 milhões de reais. Será que vale a pena investir tanto dinheiro por um goleiro de 32 anos de idade? E esse não é o único ponto. O Neto está entre os jogadores mais bem pagos do elenco do Barcelona, ganha 6 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 37 milhões de reais por ano ou 3 milhões de reais por mês. O Neto colocou na cabeça que precisa deixar o Barcelona para que possa jogar de forma frequente, porque ele ainda sonha em ser convocado pela seleção brasileira. E óbvio que para estar na seleção brasileira, talvez a oportunidade de jogar no Flamengo seria um bom passo. Embora o Diego Alves, que é o atual goleiro do Flamengo, também tenha feito esse passo, deixado a Europa, mais especificamente a Espanha, para jogar no Flamengo com o objetivo de chegar à seleção, e isso acabou não rolando. Além dessa suposta intenção do Flamengo,
A gente tem lido e ouvido especulações de clubes ingleses. Na metade do ano, o Arsenal e o Tottenham apareceram como clubes interessados, não houve proposta oficial e mais recentemente, na Espanha, especulou-se que o West Ham, time da Inglaterra, é o mais novo interessado na possibilidade de contratação do Neto para a próxima janela de transferências no mês de janeiro. Então o Flamengo dependeria de uma combinação de não acerto do Neto com um clube europeu para que pudesse fechar com um atleta que é 4 anos mais novo do que o Diego Alves e na atual temporada esteve em campo em apenas 2 vezes. Ele é o reserva imediato do Ter Stegen. Quero fechar o vídeo falando sobre essa história de que Rubens Menin vai dar nos próximos dias um enorme presente para a torcida do Atlético Mineiro, que recentemente alcançou 100 mil sócios torcedores no Galo na Veia. Esse rumor surgiu muito forte e dá conta de que poderia ser uma grande contratação, alguma coisa atrelada ao estádio, que o Rubens Menin, o patrocinador, o parceiro, o investidor do Galo em todos esses últimos anos, estaria disposto a fazer algum movimento bacana para agradecer o apoio dos torcedores. Só antes de falar sobre esse tema, lembrar que na madrugada dessa quarta-feira já eram mais de 103 mil sócios torcedores do Atlético Mineiro, colocando uma diferença de quase 30 mil sócios torcedores em relação ao segundo colocado, que é o Internacional. O Flamengo estacionou nos 70 mil sócios torcedores na terceira colocação, o Galo está deitando e rolando na concorrência. Bom, conversei com o Rafael Menin, filho do Rubens Menin, cara super envolvido nas coisas do Atlético, inclusive quem garanta que ele será, num futuro não tão distante, presidente do Atlético Mineiro. E perguntei, Menin, tem alguma possibilidade de o seu pai dar um presente à torcida do Atlético como um grande reforço, alguma coisa ligada ao estádio, pela presença de 100 mil sócios torcedores? O Rafael Menin tratou essa história como fake news, assegurou que não existe absolutamente nada, que nem se discute sobre contratação nesse momento, não se fala sobre a Arena MRV, a preocupação, o foco total de todos os dirigentes da comissão técnica e do elenco está na reta final do Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, nessa terça-feira, vitória por 1-0 contra os reservas do Atlético Paranaense, único gol do jogo marcado aos 44 do primeiro tempo pelo Zaratio, vitória que deu mais um importante passo do Galo rumo ao título. De acordo com o Tristão Garcia, a chance de o Atlético ser campeão brasileiro é de 98%. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de o Galo levantar a taça depois de 50 anos no Brasileirão subiu para 99%. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Se curtiram, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Comentem também sobre os assuntos que vocês mais curtiram. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, por volta das 4h30, 5h da tarde, com mais um vídeo. E com o programa do Nicola por volta das 11h20 da noite para discutir tudo o que vocês quiserem. Vocês mandam as perguntas, eu respondo. Aquilo que eu não souber, ainda repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Abraço, tchau, tchau!